Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram o quê? Ficaram cheios de quê? Então é possível ser cheio do Espírito Santo, amém? Esse momento, eu quero só lembrar aqui, que esse é um momento em que esses cristãos, esses discípulos, já haviam aceitado Jesus, já haviam recebido Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque é uma linha teológica que diz que quando você recebe Jesus, já é cheio do Espírito Santo. Não, você recebe o Espírito Santo para guiar a sua vida, te convencer do pecado, justiça e juízo, não é? Para estar trabalhando o teu coração, mas ser cheio do Espírito Santo é dessa maneira. É como o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E as pessoas recebiam Jesus, e além de receber Jesus na igreja primitiva, elas tinham experiência de serem cheias do Espírito Santo. Então não vem aqui me enganar, querer me iludir com argumentos de que todo mundo que já recebe Jesus já recebe do Espírito Santo. Isso é uma mentira. Aliás, só pode fazer a obra de Deus com eficácia como Jesus mandou quem é cheio do Espírito Santo, e não apenas aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, fecha parênteses. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Preste atenção, homens judeus, que na época do exílio, na época das perseguições, que o povo de Israel foram perseguidos, o povo judeu se espalhou por toda parte, estavam de volta, já falando em outras línguas, eles estavam de volta aqui, morando em Jerusalém. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua, língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, Bom, não eram apenas judeus, tinham prosélitos, discípulos que eram de outras nações, vieram para Jerusalém, vieram para a região de Israel e decidiram seguir o judaísmo. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Também quero dar uma ênfase nesse versículo. Você acha que é de hoje que os pentecostais, que experimentam algumas manifestações do Espírito Santo, são zombados? Aqui, no primeiro dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os discípulos sofreram zombaria. Então, não se iluda quando você, por exemplo, vê vídeos no YouTube, pessoas criticando os pentecostais, criticando aqueles que têm experiência com o Espírito Santo, sejam de avivamento, sejam pentecostais. Há uma diferença. Não se ilude e nem dê ouvidos. Por quê? Porque você vai achar muitas críticas. E as pessoas que criticam, você pode ter certeza, elas não foram batizadas com o Espírito Santo. E elas criticam da mesma maneira que esses, por não entender a manifestação do Espírito Santo, criticavam aqui. Eles zombaram, chamaram de bêbados. Você já deve ter visto, porque quando você começa a conhecer esse ambiente de avivamento, alguns ficam curiosos. Deixa eu ver esse negócio aí, o que é que falam por aí sobre avivamento. Aí você vai ver mais vídeo criticando o avivamento do que apoiando o avivamento. Então eu sei que existem muitas coisas, não dá para colocar a mão no fogo por todo mundo, existem muitas meninices, existem muitas coisas que acontecem por aí em nome do avivamento, que realmente não dá para a gente engolir, mas o avivamento em si, a manifestação do Espírito Santo em si, sempre será resistida pelo mundo.
O apóstolo Paulo disse que o mundo não entende as coisas do Espírito, porque as pessoas são carnais, somente os espirituais. Pastor, então vale a pena ceder, deixar esse ambiente de avivamento acontecer? Nós estamos aqui por Deus ou pelo mundo? É uma cruz que nós temos que levar. Se ser cheio do Espírito Santo vai me levar a fazer algumas loucuras de fé, e me levará a sofrer críticas, essa cruz eu estou disposto a carregar, porque eu prefiro ser cheio do Espírito Santo, experimentar o Espírito Santo, e sofrendo crítica, do que valorizar e me preocupar com o que o mundo pensa a meu respeito, e continuar vazio. Pegou? Essas igrejas que o povo grita, que o povo chora, que o povo cai tremendo no chão, Deus me livre. Então vai continuar vivendo a sua vida vazia, porque não existe ambiente onde o Espírito Santo está soprando que as pessoas não tenham reações de tremores, caindo, chorando, falando em línguas. Não existe. Estude o avivamento desde esse primeiro dia até hoje, e você vai ver que os lugares onde Deus desceu e visitou o povo reagiu por meio dos dons do Espírito Santo. Pastor, mas é muito parecido com a macumba. E você acha o quê? O diabo imita as coisas de Deus. Quando Moisés chegou transformando o cajado em serpente, os feiticeiros também imitaram. Então lá na macumbaria, os espíritos levam as pessoas a terem reação que deveria acontecer somente na igreja. Porque o que significa algumas reações de tremor? Significa que você, pessoa natural, está sendo cheia da divindade, cheia do Espírito Santo, cheia de algo sobrenatural. Seu corpo não está pronto para isso. Tem gente que às vezes não sente nada aqui, mas as pernas ficam fracas e caem. Tem pessoas que a gente põe a mão na cabeça que elas caem, e quando elas levantam não viram nada, ficaram praticamente desmaiadas. Outras vê tudo, mas não conseguem reagir. Tem pessoas que colam no chão, que tentam se levantar e não conseguem. São reações que o nosso corpo tem. Lá no meio do ocultismo, o que acontece? As pessoas recebem espíritos, não é o Espírito Santo, são espíritos de anjos caídos, espíritos demoníacos. Quando esse espírito atua na vida delas de perto, com um contato forte, elas também têm essas reações, porque o corpo natural, ele não está pronto para ter um contato espiritual de perto e conviver como se nada tivesse acontecendo. É tanto que para convivermos com Jesus no céu, a Bíblia diz que vamos ter que receber um corpo glorioso, porque esse corpo não tem como ter contato com Jesus e permanecer de pé, porque ele foi feito para receber apenas o espírito humano. Quando o Espírito Santo vem para o meu corpo sente. Quando um demônio entra numa pessoa, a pessoa sente. Há um peso. É claro que a reação demoníaca é diferente, é uma raiva que a pessoa sente. Já viu a pessoa endemoniada querendo rasgar todo mundo? É diferente. O Espírito Santo gera um sorriso nos lábios, gera choro, gera alegria, rio de água viva no interior. Mas quando o demônio pega a pessoa, dá dor de cabeça, tontura, pavor, medo, ódio, raiva. Quando você vai orar para uma pessoa que ela tem demônio, tem pessoas que não se manifestam, mas a pessoa vem e diz: pastor, na hora que você estava orando por mim, eu senti uma raiva tão grande do Senhor, que eu queria rasgar o Senhor. Era um demônio dentro dela. Manifestação demoníaca. De maneira que, tanto a pessoa que tem um contato forte por um espírito maligno, quanto uma pessoa que tem um contato forte com o Espírito Santo, todos terão reação. A essência do diabo é ódio, portanto, vai ser muito nítido das reações de quem é cheio de um demônio. Sai do ambiente e quer matar a família, quer matar a esposa, quer agredir todo mundo com aquela raiva. Quem é cheio do Espírito Santo, um dos sinais que ele realmente foi visitado com o Espírito Santo é receber um coração mais doce,
passar a ser uma pessoa mais carinhosa. Cuidado, porque quando você recebe o Espírito Santo, as pessoas olham para você e elas vão começar a avaliar, deixa eu ver agora se ela recebeu tanto o Espírito Santo. E qual é a reação seguinte? Eu sei que tem gente que Deus visita, e quando elas saem para aquela porta, elas agradecem a Deus, mas elas decidem no coração continuar vivendo no pecado. Deus não tem compromisso com essa pessoa. Visitou porque ela estava num ambiente de fé. Saul, o rei Saul, estava visitando, estava perseguindo Davi. O rei Saul estava ficando endemoniado. Vinha um espírito que entrava dentro dele, e o demônio só saía quando Davi vinha e tocava a harpa. Mas Saul, perseguido por um espírito maligno, e ele ao mesmo tempo perseguindo Davi, quando entrou num ambiente profético, ele ficou cheio do Espírito Santo, e começou a dançar como profeta, e profetizar como profeta, e levantou-se uma expressão naquela época, um ditado: Saul está também entre os profetas, é um dos profetas. Só que quando ele saía daquele ambiente, ele estava tão obstinado em perseguir Davi, que voltava o demônio e entrava nele. Então, quando o Espírito Santo visita uma pessoa, é porque ele quer transformar você. Ele visita você, você é tocado por ele, mas quando você sai por aquela porta, é necessário obedecer a palavra, para que não venha 7 espíritos piores e entrem dentro de você. Quem diz amém? Amém. A gente não se ilude não. Tem muita gente que cai aqui no chão, que fala em línguas, que chora e dá mau testemunho lá fora. Nós sabemos. Não foi o Espírito Santo que visitou? Foi, dando uma chance para ela. Um dia, se ela não se arrepender e não viver realmente para Deus, ela vai chorar amargamente, porque ela vai entender que Deus lhe deu tantas chances, lhe visitou com tanto amor, e mesmo assim ela deu as costas para Deus. Porque sair de um ambiente como este, viver uma vida de pecado lá fora, é dar as costas para Deus, porque Deus não contempla pecado, Deus não anda com quem assume uma vida, um estilo de vida pecaminoso. Quem diz amém? Amém. Quem diz aleluia? Esse é um diferencial que eu acredito que você que já andou em outras igrejas pentecostais deve discernir em nosso meio. Nós temos o fogo, nós buscamos o fogo, nós damos ênfase ao fogo do Espírito, contudo, nós não abrimos mão da profundidade da palavra de Deus. A palavra sempre estará em primeiro lugar. Aleluia. Então não vem aqui, meu pastor, eu estou canela de fogo. Deixa eu ver como é que está a tua vida. Deixa eu ver se a canela de fogo é só canela, ou se é coração de fogo também, se é mente de fogo também. Se tua vida é incoerente com o que você expressa na igreja, então eu vou dizer uma coisa para você: vai se arrepender dos seus pecados, e pare de ser irresponsável com a bondade de Deus. Quem diz aleluia de novo aí? Vamos lá. Aqui está dizendo que os discípulos foram zombados. Foram zombados. Foram criticados. Primeira coisa que precisamos introjetar em nosso coração, se queremos ser uma igreja de verdade, de avivamento: vão nos criticar, vão zombar de nós. Está disposto a levar essa cruz? Vai chegar um tempo em que essa igreja vai ser conhecida como a igreja do avivamento. E você vai sair por aí: ah, você é daquela igreja do avivamento que o povo fala em línguas, que o povo fica... Vão falar. Você é daquela igreja que o povo cai tremendo no chão? Vai levar essa cruz? Você é daquela igreja que aquele pastor está sendo criticado aí por todo mundo? Vai fazer como alguns: não, peraí, rapaz, não, que igreja? Não, eu sou de outra. Você é daquela igreja que o povo fica embriagado? Como é que é o nome da tua igreja?
O nome da minha igreja é o Bar do Joel. Joel 2:28. Derramamento do Espírito como barril de vinho. Todo mundo está embriagado, mas é embriagado de amor por Deus. Aleluia. Eu sou daquela igreja que quando o marido sai do culto, nos próximos 5 dias ele vira uma manteiga derretida. A mulher até o cartão tem acesso. Os caras viram um gentleman. O cara vira uma coisa assim fofa, uma coisa do céu. Eu sou daquela igreja, essa é a resposta que você vai dar, que o Espírito Santo está convertendo o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Que os maridos estão sendo fiéis à esposa, não somente por amá-las, mas por terem temor de Deus, por terem comunhão com o Espírito Santo. Eu sou daquela igreja que vários mortos já ressuscitaram. Sou daquela igreja que as paredes de um lado e do outro, tudo tem cadeira de roda pendurada, muletas. Eu sou da igreja do Espírito Santo, a igreja do sumo pastor Jesus Cristo. Oxe, você vai ficar calado, quando te criticarem. Quando você terminar de falar essas coisas, ela vai dizer assim: me leva para essa igreja, eu quero. Amém? Quem já leu o livro Bom Dia Espírito Santo? Benihim, um judeu ortodoxo, conheceu o Espírito Santo, começou a buscar o Espírito Santo, e ele era gago, e ele começou a pregar nas igrejas. A primeira pregação que ele fez, ele foi curado no altar. Os pais dele o desprezavam porque ele tinha se convertido, porque um judeu ortodoxo naquela época, ainda hoje, alguém se converteu ao Evangelho, a Jesus Cristo, era uma desonra para a família. Então ele foi desprezado, e o desprezo da família levou ele para ficar tempos, horas e horas trancado no quarto, orando, buscando a Deus. Leia o livro. Aí um dia ele estava pregando, quando ele estava começando a pregar, ele viu o pai e a mãe dele lá no culto. Ele disse: é hoje, eu morro, vão me matar. Ele disse que quando terminou o culto, o pai dele já tinha ido embora, e ele ficou até o final do culto, e fez hora para chegar muito tarde da noite, para quando chegasse em casa, os pais já estivessem dormindo. E quando ele chegou muito tarde da noite, que abriu a porta, que olhou para a sala, quem estava sentado no sofá? Os pais dele. Ele disse: é hoje, eu morro agora, meu pai vai me matar. Quando o pai dele dirigiu a palavra para ele, foi dizendo: filho, nós queremos conhecer esse Jesus que você conhece. O Espírito Santo vai fazer isso. O Espírito Santo vai fazer isso. Busca o Espírito Santo, ele vai fazer com que a tua família deseje Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar com a palavra. E eu ainda não falei do tema da palavra não. Hoje nós vamos até 3 da manhã. Não é avivamento? Você não quer avivamento? Então bora. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, era 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quem falou? Quem falou? Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sobre vossos velhos e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O versículo 17 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Essa noite eu quero falar sobre isso. Eu quero falar rapidamente, porque hoje eu quero investir tempo orando com você. Já é 8 horas, daqui para 10 eu sei que vou ter tempo. Eu quero falar sobre o Espírito derramado sobre toda a carne. Por que a Bíblia usa a expressão e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne? Nós devemos lembrar que Deus escolheu um povo para trabalhar. E esse povo é o povo da descendência de Adão. Vem por Noé, chega em Abraão. A partir de Abraão, Deus define um povo específico. Vem o filho de Abraão, vem o neto de Abraão, Jacó. E Jacó é usado por Deus para definir 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel definem a nação futura. E por meio dessa nação, por meio desse povo, Deus começa a trabalhar. E você vai percebendo que Deus vai exterminando todos os inimigos de Israel. Todas as nações que se levantavam contra Israel, Deus destruía e mantinha Israel intacta. Às vezes Deus permitia perseguição, alguns morriam como punição do pecado, mas Deus estava preservando a semente. E Deus sempre falando que a semente de Abraão, a descendência de Abraão, seria bendita em toda a terra. Deus pega Davi e diz: Davi, e Deus fazia promessa, por quê? Deus faz promessa para trabalhar em cima da promessa. Se Deus não fizesse promessa, Deus poderia a qualquer momento exterminar a terra. Mas como Deus fala, a Bíblia diz que Deus se submete à própria palavra que Ele fala. Deus não muda, Ele é imutável. Então Ele dizia: eu vou fazer isso para poder trabalhar em cima dessa palavra, para de repente não tomar a decisão de fazer como fez no dilúvio. Então Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão. Quando chega em Davi, Deus fala assim: Davi, não faltará varão, descendência sua, que reine no seu trono, e eu vou levantar e restaurar o trono de Davi, já fazendo uma referência para a vinda de quem? De Jesus. Então nós vemos Deus prometendo, protegendo, trabalhando com o povo de Israel, e isso foi assim tão forte para a nação, que o povo realmente recebeu essa mensagem introjetada no seu interior, de que Deus tinha um povo, e que esse povo era o povo responsável pelos oráculos divinos. Se as nações da terra quisessem saber alguma coisa a respeito dos céus, tinham que buscar informação em Israel, porque Deus falava com o povo de Israel. Os profetas que Deus sempre levantou foram os profetas judeus, e Deus trazia definições e falava a respeito do futuro, e falou da vinda de Jesus, falou do Apocalipse lá antes no Gênesis. Então Deus usou esse povo. Esse povo começa a realmente assumir que é o povo de Deus, e esse povo começa a desprezar as outras nações. É tanto que nós recebemos o nome de gentios. E até nos profetas Jeremias, Isaías, Deus começa a dizer: os gentios também serão alcançados, os gentios serão abençoados. Mas isso era tão fechado para a cabeça do judeu, que os judeus não acreditavam que os gentios um dia teriam chance de salvação e de comungar com Deus, porque era só o povo de Israel. Nós temos um povo chamado o povo samaritano. Quem era o povo samaritano? O povo samaritano, Samaria foi uma região escolhida pelos judeus para abrigar aqueles judeus que foram dispersos em outras nações, que casaram com mulheres que não eram judias, e começaram a ter uma mistura familiar de sangue judeu com outros sangues. Então, para não misturar o sangue do judeu, eles pegaram e colocaram esse povo para morar em Samaria. Então esse povo, para o povo judeu, era um povo meio que contaminado, um povo imundo, não era um povo totalmente santo. E é isso, por isso que tem a recha entre judeu e samaritano. Jesus mandou os discípulos passar numa aldeia de Samaria e preparar repouso, e os samaritanos, sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, não permitiu, expulsaram os discípulos, porque eles disseram: ele está indo para Jerusalém. Então havia uma resistência entre samaritano e judeu e samaritano. Foi naquele momento em que Tiago e João, judeus legítimos, clamaram dizendo: Senhor,
o Senhor quer que a gente faça igual a Elias? Clame que o fogo desça do céu e consuma eles também? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, vocês estão envolvidos com o espírito de competição, mas vocês não têm ideia de que tanto judeu como samaritano e gentios todos estarão inclusos na mesma salvação. Então, fique na sua, não faça isso, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Você vai perceber, por exemplo, esse coração do samaritano com os judeus, quando Jesus para lá no poço e começa a conversar com uma samaritana. E ele começa a fazer pergunta para ela, e ela diz: como que você, sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? Aquilo era terrível. Os discípulos, por respeito ao mestre, chegaram e não ficaram questionando, e a Bíblia faz questão de dizer, e eles não questionaram, porque naturalmente eles deveriam chegar e dizer: Senhor, como é que o Senhor está falando com uma mulher samaritana? Que santidade é essa que o Senhor está pregando, se o Senhor está conversando com uma mulher samaritana? Então o judeu acreditava que era o povo. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está quebrando aos poucos essa mentalidade que os judeus tinham, de que só eles eram santos. Então Jesus vai dizer: veio um sacerdote, perdeu feio, deu mau testemunho, passou de lá. Veio o levita, também deu mau testemunho. Ou seja, os judeus, os mais santos, os mais lindos, os mais maravilhosos, Jesus falou que foram hipócritas. Aí veio um bom samaritano, e esse socorreu o homem ferido. Jesus estava quebrando. Quando Jesus trabalhava no sábado, quando Jesus falava sobre o bom samaritano, quando Jesus estava trazendo alguns princípios, ele estava aos poucos quebrando esses conceitos, porque senão nem o judeu se salvaria. Aí nós temos a palavra de João, que depois, que tem gente que quando vai ler os evangelhos, pensa que os discípulos estão escrevendo enquanto Jesus está vivendo. Não, eles escreveram 20 anos depois, 20, 30 anos depois, que eles viveram, experimentaram a vida com Jesus, e depois a vida no Espírito, e aprenderam, e ouviram mais do Senhor, e aprenderam do Espírito, é que eles escreveram o Evangelho. Aí João escreve o Evangelho com uma ótica totalmente diferente do judeu. O mesmo João que diz: Senhor, quer que a gente clame, caia fogo do céu e queime todos os samaritanos? Foi o mesmo que escreveu dizendo que Jesus veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala de você e de mim, quebrando os paradigmas. Então quando a Bíblia diz: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, talvez para você é só uma palavra, para o judeu isso é gritante. Para o judeu, Deus derramar o Espírito sobre toda a carne, eu não acredito nisso. Não dá para o judeu receber essa palavra assim livremente. Aí nós temos no capítulo 10 de Atos uma experiência que o apóstolo Pedro tem. Preste atenção. Pedro estava na casa de um Simão curtidor, e antes do almoço ele saiu para o terraço e foi orar. Quando ele estava orando, ele teve uma visão. A visão mostrava um lençol descendo, e sobre esse lençol tinha tudo quanto é tipo de animais, quadrúpedes, e animais que a lei proibia o judeu comer. E ele escuta uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Ele diz: como, Senhor? Jamais eu faria e colocaria na minha boca algo imundo. Por 3 vezes a visão repetiu, e a voz dizia: Pedro, mata e come. Senhor, como que eu colocaria na minha boca algo impuro? E a voz disse: não considere impuro o que Deus purificou. Essa palavra Pedro vai entender lá na frente. Então nós temos no mesmo contexto um homem chamado Cornélio. Não era judeu, era um centurião, um romano. Tem uma experiência com um anjo. O anjo fala para ele: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e recebeu as tuas esmolas.
vai lá, manda chamar um Pedro que está na casa de Simão, e ele te dirá as palavras da vida eterna. E aí Cornélio mandou os caras chamar Pedro. Quando Pedro está terminando a visão, o Espírito Santo falou para ele: está chegando os homens, vá com ele. Quando ele chega na casa, os homens que Cornélio enviou já estavam chamando eles: eu irei com vocês. Aí Pedro vai. Quando ele chega na casa de Cornélio, aquela coisa toda, Cornélio se prostra diante dele, diz: não se prostre diante de mim, porque eu sou homem como você. E Cornélio conta a história que o anjo apareceu para ele. Quando Cornélio conta isso, que o anjo mandou chamar Pedro para falar as palavras para ele, aí Pedro começa a dizer, Atos 10, 34 em diante. Pedro diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, o Espírito sobre toda a carne. Ó Pedro sendo quebrado agora, ó Pedro começando a enxergar uma verdade que ele ainda até então não tinha enxergado, mesmo falando. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Pedro engoliu seco para falar isso. Falou porque o Espírito Santo estava mandando. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, agora está falando de judeu, que vieram com Pedro. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Deixa a palavra quebrar você bem no meio, porque ela tem me quebrado. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, olha só o que, irmão, isso aqui é profundo demais. Olha só o questionamento de Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Olha Pedro começando a entender. Meu Deus, eu nunca imaginava que iria acontecer isso, que os gentios receberiam o Espírito Santo, assim como nós, os judeus escolhidos. E olha que Pedro já havia falado no dia de Pentecostes, citado a profecia de Joel, que o Espírito seria para toda a carne. Mas o judeu, para entender isso, tinha que ser abaixo de muita lenha, de muitas experiências. Então ele diz, não tem como questionar. Eu duvido que esse povo rejeita a água do batismo. E quando ele diz, ele não fala só, por exemplo, falando de uma possível resistência do povo à água do batismo. Não. Pedro estava vencendo o seu próprio preconceito. Nós não podemos deixar de batizar, ou seja, não podemos deixar de inserir esse povo no corpo. Meu Deus do céu. Nós não podemos privar que esse povo entre no corpo. Não podemos privar a salvação para esse corpo, porque esse povo recebeu o Espírito Santo assim como nós. Então não sou eu, Pedro, que vou dizer que esse povo não merece ser salvo, se já que Deus deu para eles aquilo que ninguém merece,
que é o dom do Espírito Santo. É forte demais isso, irmão. Então Pedro tem que rasgar as vestes da religiosidade e dizer: nós temos que reconhecer que Deus quer salvar todos. Deus quer salvar a todos, a todo mundo. Deus não quer salvar somente o judeu, nós temos que abrir mão disso. Aí Pedro, deixa eu terminar aqui o texto. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele alguns dias. Você não sabe, você não tem ideia da briga que Pedro comprou por causa disso aqui. Porque agora ele tem que voltar para Jerusalém e explicar para todos os judeus apóstolos que também Deus derramou sobre os gentios. E provavelmente Pedro era o cara que Deus ia usar para alcançar os gentios da época. Só que Pedro, irmãos, apesar do cara ser o cara, por isso que não se iluda, o cara, a sombra dele curava, mas Pedro ainda tinha uma certa falha de caráter, porque lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que resistiu Pedro cara a cara, porque Pedro, quando estava com judeu, queria viver como judeu, mas quando estava com gentil, defendia os gentios. Então ele não tomava partido, ele era meio que político, apesar do cabra macho que ele era meio político. Pedro provavelmente era o cara que Deus queria usar para ir para os confins da terra pregando o evangelho, mas quando ele sofre a resistência dos apóstolos, dizendo: olha, mas peraí, receber o Espírito Santo, mas vamos impor o judaísmo neles, vamos colocar eles para se circuncidar, eles vão ter que guardar o sábado, vão ter que fazer tudo isso. Aí Pedro começa a entrar na onda dos judeus, aí Deus levanta Saulo de Tarso, transforma no apóstolo Paulo, testa de bronze, para dizer: para os gentios é diferente. E graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que nos defendeu e fez o primeiro concílio da igreja assinar embaixo que nós os gentios não deveríamos nos circuncidar. Porque, meu irmão, eu já 22 anos de crente, eu já estaria aqui, eu já teria esquecido da dor, mas eu teria o prazer de pegar esses cabra macho, pegar uma navalha que eu tenho lá em casa e cortar a pilolinha mesmo, e cortar o prepúcio de cada um e circuncidar esses cabras, mostrar esses cabras que para ser crente de verdade tinha que ter a marca. Mas graças a Deus, diga louvado seja Deus. Até que era bom, né, ver esses cabras machos tudo, 15 dias andando aqui. Porque para quem não sabe, circuncidar é cortar fazer uma cirurgia de fimose, é cortar o corinho lá do pênis do homem, seja novinho ou seja adulto, não é? Então, nós os gentios fomos defendidos por Paulo. Foi assinado no capítulo 15 de Atos, que os gentios não deveriam receber a imposição dos judeus, não deveriam guardar o que os judeus naturalmente deveriam guardar, e foi liberado apenas 4 coisas para nós gentios. E os apóstolos escreveram dizendo que nós recebemos testemunho do Espírito Santo, que os gentios não devem levar o peso de um judeu, mas que devem fazer 4 coisas, que, deixa eu ver se eu lembro, se separar da idolatria, não ser idólatras, não comer carne sufocada, se livrar da prostituição e do sangue. São essas coisas que quando você faz, você contamina diretamente o seu corpo. Beber sangue é pecado, não é só para o judeu, é para os gentios. Então, adeus chorisco, sarapatel com sangue, galinha feito dentro de sangue, ao molho, adeus. Não beba sangue. Vai matar um animal para comer, sangra ele, porque a Bíblia diz que a vida do animal está no sangue. Caim matou Abel, e Deus não falou que Caim estava clamando. Deus falou: Abel, o sangue de Caim me clama desde a terra. Então a vida do ser humano, do ser vivo, está no sangue. Prostituição, porque se você se prostituir, você está pecando contra o próprio corpo. O Espírito Santo não pode habitar num corpo sujo. Ídolo, porque é o primeiro mandamento, não podemos ser idólatra, e comer carne sufocada também não pode. Então foi essa sentença que, graças a Deus, é muito leve para a gente, é ou não é? Porque a salvação é pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Eu não preciso guardar a lei, Jesus guardou por mim
Com a fé nele, a lei se cumpre na minha vida. Quem diz aleluia? Quem diz glória a Deus? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu, gentios que somos tão autorizados para receber o Espírito Santo quanto qualquer judeu, por mais religioso que ele seja. Não há distinção. E talvez você esteja, puxa pastor, mas ó, a Bíblia está dizendo que Cornélio era um homem justo. Pedro falou assim, se alguém é justo e faz o que lhe agrada, então é aceitável diante de Deus. Então Cornélio recebeu porque ele era um homem justo, pastor. Se eu for me comparar com Cornélio, então, para a gente começar a orar, deixa eu te dizer, na verdade eu vou fazer 2 perguntas e eu vou te respondendo aqui. Quem recebe o Espírito Santo? As pessoas boas? Não. Quando Jesus vai falar assim, ó, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, está em Lucas 11, versículo 11, 12, versículo 12, versículo 13, se vós que sois maus, Lucas 11, 13, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, presta atenção, fica até aí, Jesus falou que nós pais, mesmo dando boas dádivas para os nossos filhos, nós somos o quê? Maus. Só existe um que é bom, e o nome dele é Deus. Então Jesus falou que você e eu somos maus. Não temos mérito nenhum que possa fazer Deus olhar para nós e dizer assim, esse merece. Não. Tudo que nós recebemos de Deus, recebemos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Não confie em você mesmo, confie no sacrifício de Jesus. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos quantos lhe pedirem, inclusive os maus. Quem recebe o Espírito Santo? As pessoas boas? Não, qualquer uma. Quem recebe o Espírito Santo? Recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus Cristo. No capítulo 7 de João, versículo 37. Preste atenção, isso aqui é interessante porque nós vamos orar agora. E na hora que você começar a orar, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é ficar acusando a sua mente. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você não vai receber o Espírito Santo porque você é mau. Ninguém recebe por ser bom, irmão. Aliás, nós não recebemos o Espírito porque somos bons. Recebemos o Espírito para melhorar a nossa vida. Só Ele pode nos melhorar. Então, quem recebe o Espírito Santo? Quem crê. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Passa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Presta atenção. Rio de água viva correrão do ventre de quem? De quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus, diz amém. E esse rio de água viva é quem? Passa. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Por que o Espírito Santo desceu somente no dia de Pentecostes? Porque o dia de Pentecostes cumpriu-se 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. Quando Jesus subiu ao céu, ele foi glorificado por Deus. Salmos 24 fala da chegada de Jesus no céu. Lá diz, abra as portas para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, este é o Rei da Glória. Então os anjos abriram as portas para a entrada de Jesus no céu. Jesus se assenta à destra de Deus e o Pai conclui, respalda que Jesus Cristo cumpriu o seu propósito na terra e agora está sentado à destra de Deus Pai, tendo um nome que está acima de todo nome, para que seu nome se dobre todo o joelho e confesse toda a língua. Quando Jesus foi glorificado, 10 dias depois, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a festa da colheita, o Espírito Santo foi derramado e o rio de água viva passou a fluir no ventre, no coração, no íntimo de cada crente. Mas
Quem é que recebe o Espírito Santo? Quem crê. Não são os bons, nem os maus. Porque talvez alguém pode pegar a palavra e dizer, ah, pastor, então eu vou dizer que eu sou mau, vou fazer um bocado de maldade assim, porque já que é sendo mal que a gente recebe o Espírito Santo, não. Não está falando ser mal por praticar maldade, está falando ser mal porque a nossa essência é ruim. Ok? Mas a obediência, ela é vital para todo cristão. Recebe o Espírito Santo quem crê. E o que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo vem para nos guiar a toda a verdade. A primeira coisa que ele faz é nos guiar no caminho de Cristo, é nos guiar em toda a verdade, nos convencer do pecado, justiça e juízo, e nos fazer ser cristãos verdadeiros e genuínos. Amém? Eu recebi o Espírito Santo. Eu já ouvi coisas do tipo, um jovem disse, eu pratico sexo com toda menina que eu namoro, vou para os motéis com ela, e eu falo em línguas, não tenho remorso, eu sou cheio do Espírito Santo. Cachorro. Que Espírito Santo é esse? Que não te guia na verdade, que não te constrange. Que Espírito Santo é esse que não te faz se sentir constrangido na presença de Deus, que não te traz temor. Então veja bem, se o que você está recebendo é o Espírito Santo, ou se é uma reação emocional. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, vai nos convencer do pecado, justiça e juízo. Ouviu? Amém?